Olá, meus amigos. Gostaria de convidar vocês todos que estão aí acompanhando a ler Abacuque, capítulo 1. O que nós vamos considerar aqui neste relato bíblico tem muito a ver com a gente. Em especial se você é uma das pessoas que suspira e geme por causa de toda a maldade que acontece no mundo. E nós estamos nos referindo especificamente, ao comportamento humano de um modo geral. E se você é uma dessas pessoas que sofre, que sente, que fica angustiado por causa dos problemas que a humanidade enfrenta, então esse texto se aplica também a você. Então vem comigo. Abacuque, capítulo 1. O profeta Abacuque vivia lá em Judá, na época em que a nação de Israel estava sendo governada por reis corruptos que estavam adorando a ídolos. E por causa da apostasia dentro da nação de Israel, especialmente agora focando no reino de duas tribos, que era chamado de reino de Judá, que era governado pelos reis descendentes de Davi, Abacuque via o comportamento das pessoas. E eles eram povo de Deus. Então ele não conseguia entender porque Deus permitia que toda aquela maldade acontecesse. Assassinatos, violência, adultério, os líderes religiosos, os sacerdotes corruptos, os reis idólatras. Então Abacuque a cabeça dele estava praticamente entrando em parafuso. Talvez seja o seu caso, você se pergunte por que Deus não faz nada? E talvez você até se culpe pensando, será que eu perdi minha fé? Será que é errado questionar a Deus? É errado pensar essas coisas? O profeta Abacuque, um homem com sentimentos iguais aos nossos, como diz Tiago 5,17, em relação aos profetas, sentia isso que você sente, que eu sinto, muitos de nós sentimos. Abacuque, capítulo 1. Ele pergunta aqui logo nos versículos 2 e 3. Abacuque, capítulo 1, versículos 2 e 3. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não ouvirás? Gritarei por socorro a respeito da violência e tu não me socorrerás. Por que me fazes ver ou contemplar a impiedade, a tristeza e o infortúnio que estão diante dos meus olhos? Violência e destruição, afrontas e opressão estão diante de mim. Onde vivo, contendas e litígios dominam e prevalecem, se levantam e se sucedem. Então Abacuque estava aflito. Então, se o servo de Deus do passado, o profeta leal de Deus, sentiu essas coisas, nós também temos sentimentos iguais aos dele, também sentimos. Então não se sinta culpado se você pensa essas coisas. Isso na verdade é um reflexo da sua justiça, que na verdade é um reflexo da justiça de Deus, porque fomos criados à imagem dele. Mas nós temos um consolo aqui. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Deus consolou Abacuque e é o consolo para nós também. Ele diz: porque a visão ainda se cumprirá em um tempo determinado. Deus sabe o tempo dele. O tempo dele não é o nosso tempo. A maneira como ele vê o tempo não é igual a nós. Se nós ficamos aflitos, Deus muito mais. Então a visão se cumprirá no tempo determinado e se apressará para o fim, não falhará. Se demorar, espera, porque certamente virá e não tardará. Então devemos ter paciência, como o profeta Abacuque foi orientado a ter, nós também devemos ter. É natural que sintamos essas coisas, mas Deus está no controle de tudo e em breve Ele vai corrigir a situação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Compartilhe essas informações com outros e até o próximo vídeo.